Hoje nós vamos falar de uma das classes mais amadas do Princeton Tale, o Pyke. Um personagem que já foi símbolo do jogo por muitos anos, dominando o PVP, o UP e conquistando jogadores em todos os servidores. Mas com o tempo, essa lenda acabou caindo no esquecimento. Então fica comigo até o fim, porque vamos relembrar a glória e a queda do Pyke em Princeton Tale. E antes da gente prosseguir com o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para fortalecer esse espaço que traz a história, as curiosidades do mundo de Princeton Tale Brasil, além de dicas e lembranças de uma era que marcou todos nós. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Há 20 anos atrás, nos primórdios de Princeton Tale Brasil, havia uma classe que simplesmente reinava absoluta: o Pyke. Mestre do manuseio das foices, guerreiros sombrios, rápidos e letais, verdadeiros predadores no campo de batalha. Seu conhecimento profundo sobre os pontos fracos do inimigo e sua presença intimidadora tornavam um Pyke um pesadelo para qualquer adversário. Naquela época todo mundo queria ter um Pyke, e não era à toa. Ele tinha tudo que um jogador sonhava: invisibilidade para surpreender e se posicionar, dano dobrado que explodia a barra de HP dos inimigos, o lendário CS, o golpe carregado, capaz de derrubar qualquer um em questão de segundos, e ainda o olho assassino, habilidade que concedia críticos devastadores. E não para por aí, o Pyke ainda contava com habilidades passivas que aumentavam a defesa e o acerto crítico, além da furtividade que concedia esquiva extra. Isso fazia dele um personagem perfeito para o PVP, praticamente sem ponto fraco. E se tudo isso já era apelão, imagina um Pyke segurando uma das grandes foices da época, a Imortal, a XT ou o lendário Caveirão. Se um Pyke de Caveirão puxasse um CS em você, pode esquecer, era morte na certa, ainda mais se entrasse os 3 hits junto com o olho assassino e o invisível. Em meados de 2007, 2008, um Pyke era sinônimo de terror e respeito. Bastava entrar em um campo de batalha ou no mapa de UP e você certamente veria um Pyke ditando as regras. Eles tancavam HS, upavam em velocidade absurda e dominavam o PVP. Numa época em que a maioria ainda matava bicho por bicho, o Pyke já estava à frente. Só os magos conseguiam algo parecido, mas atacando em área. E vale lembrar que naquela época classes como Xamã, Assassino e Guerreira nem sequer existiam. Ou seja, Pyke não tinha quase nenhuma concorrência. Talvez o Fighter. Ele era sem dúvida o rei absoluto do Princeton Tale Brasil. Dessa era dourada nasceram também as grandes lendas. Quem jogou no servidor Midranda com certeza vai se lembrar da rivalidade épica entre Corintiano e Zandonaide. 2 Pykes que travaram batalhas inesquecíveis por anos. No PVP, eles estavam lá. No UP, correndo lado a lado tentando ser o mais forte. No Ajing, disputando quem deixava seu item com mais brilho e mais poder. Era impossível entrar numa área sem ver os dois duelando ou testando seus limites. Essa rivalidade marcou uma geração inteira de jogadores e transformou o Pyke não só em uma classe poderosa, mas também em um símbolo de status e respeito dentro do jogo. E não podemos esquecer do estilo. O Pyke era um dos personagens mais imponentes visualmente, sempre de máscara, com um rosto misterioso, armaduras enormes e detalhadas e foices gigantescas que refletiam sua essência sombria e assassina. Talvez perdia só pro Kina. O Kina sempre foi o personagem mais bonito de todo o Princeton Tale, com suas armaduras incríveis, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas como tudo na vida, o tempo trouxe mudanças. As atualizações chegaram, novas habilidades surgiram, e outras classes começaram a brilhar. Um cavaleiro, a Atalanta, um mecânico, todos eles ganharam forças e popularidade. Eventos únicos surgiram, como o lendário Churrasmec, onde os mecânicos entravam no PVP e qualquer classe que não fosse mecânico iria de arrasta pra cima. E o objetivo principal, além de caçar todo mundo, era caçar os Pykes. Sim, o terror do servidor virou alvo preferido dos outros guerreiros. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma procurada aí no meu canal, que tem um vídeo falando só sobre o Churrasmec. Vale muito a pena dar uma olhada, porque marcou a história do Princeton Tale. Mas bora voltar pro vídeo. E com o passar do tempo, o Pyke foi ficando para trás. Não porque ficou fraco no PVP, pelo contrário, até hoje continua sendo uma das classes mais fortes em duelo.
mas porque no UP e nas PTs eles simplesmente não tinham espaço. Enquanto quase todas as outras classes recebiam skills em área, buffs de grupo e utilidades coletivas, o Pyke continuava sendo um lobo solitário. Ter um Pyke na PT significava perder XP. Ele não buffava ninguém, não ajudava no dano em área e acabava ficando de lado. Tinha que matar de 1 a 1 e isso atrapalhava muito, e ainda atrapalha. Na maioria das vezes só era chamado porque era amigo de alguém ou por pura pena. E essa falta de utilidade coletiva acabou matando o brilho da classe. Hoje os servidores são dominados por fighters, arqueiras, magos, outras classes, enquanto os Pykes se tornaram cada vez mais raros de se ver. É claro, ainda tem muito Pyke por aí, mas não chega nem na metade do que ele foi no começo. Os preços dos itens contam essa história também. Enquanto equipamentos de mago e fighters valem uma fortuna, os itens de Pyke muitas vezes são encontrados por valores baixíssimos, o reflexo claro do desinteresse da comunidade. E assim o Pyke, o mestre das sombras, o predador dos campos de batalha, se tornou apenas uma sombra que já foi um dia. É impossível imaginar o Princeton sem Pykes. Eles sempre farão parte da história, sempre terão seu espaço no PVP, mas a verdade é que aquela era dourada acabou. O que resta é a nostalgia, a lembrança de quando o simples som do Pyke invisível já deixava qualquer jogador em alerta. Quando nomes como Corinthiano e Zandonite eram temidos e respeitados. Quando todo garoto sonhava em empunhar uma foice gigantesca e dominar o servidor. Mas e você? Prefere a Era de Ouro, onde os Pykes reinavam absolutos? Ou acha que hoje o jogo está mais equilibrado, com espaço para todas as classes brilharem? Acha que o Pyke merece um balanceamento, com buffs que tragam utilidades para as PTs? Ou deve continuar sendo esse guerreiro solitário, feito para quem gosta de desafio e não depende de ninguém? Conta aqui nos comentários se você viveu a época de ouro dos Pykes, ou se hoje ainda sofre preconceito para tentar upar com eles. Compartilhe sua história, porque esse canal é sobre memória, sobre comunidade e sobre manter viva a chama do Princeton Tail Brasil. Muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e acompanhar os próximos vídeos, porque ainda tem muita história para contar desse jogo que marcou nossas vidas.